E hoje nós temos o privilégio, né, e a honra de estar com o reverendo Sérgio Mascoli, que é um querido, um amado nosso. E como nós estamos no mês de setembro, que é chamado de Setembro Amarelo, que é o mês que trata do suicídio, então nós aproveitamos a temática, conversamos com o Sérgio e ele se dispôs a estar conosco para fazer essa reflexão sobre suicídio. É um tema estranho, que eu costumo dizer que no meio evangélico existem certos temas que são tabus de se tratar, assim como não se trata muito nas nossas comunidades de fé de sexo, de homossexualidade, falar de suicídio, então é uma loucura, é um devaneio, mas nós temos que tratar de temáticas que são de fato relevantes e que elas têm afetado as nossas comunidades de fé, o povo que nós convivemos e vivemos, e a igreja ela não pode ficar afastada, excluída desse processo. É um tema delicado, é um tema melindroso, mas é um tema também provocador. E eu espero que a reflexão de hoje ele possa provocar em você e despertar em você essa inquietação para uma reflexão mais profunda, mais verdadeira, mais sincera do que de fato é essa questão do suicídio, e não ficar numa especulação, questionando, tecendo opiniões vagas, opiniões rasas, que não estão embasadas sobre isso. Então, o nosso amigo reverendo Sérgio, ele começa com uma provocação: é o que leva alguém ao suicídio? Podemos, de alguma forma, nos antecipar e auxiliar pessoas? Essa é a temática do nosso encontro dessa noite. E eu queria já pedir para o André, nós vamos estar colocando a fala do Sérgio, e ao final, quando ele já estiver conosco online, nós vamos retomar para a gente poder fazer a mediação das perguntas, dos questionamentos. Eu acho que o nosso tempo de diálogo com o Sérgio vai ser tão proveitoso quanto a fala dele. Muito obrigado a todos que estão conosco, que Deus nos abençoe e que, de fato, seja um tempo proveitoso de aprendizado. Bom, eu quero agradecer o convite para poder falar do movimento Setembro Amarelo e fazer uma pequena reflexão sobre esse movimento que surgiu alguns anos atrás, justamente para trazer à tona uma questão que muitas vezes fica escondida debaixo do tapete, né? E a ideia do Setembro Amarelo, então, é justamente tirar o tapete, né, de onde as coisas foram colocadas e a gente conseguir fazer uma reflexão, então, do conteúdo que estava debaixo do tapete, para que seja feita, então, uma faxina, né? Uma preparação para que as coisas fiquem um pouco melhores. Bom, o Setembro Amarelo, como eu falei para vocês agora, é um movimento que se estabeleceu de alguns anos para cá através da ação pública, não tem vínculo governamental, político, ideológico, é somente mesmo um momento para a gente poder fazer uma reflexão sobre um tema tão importante, tão sério e que é preocupante porque é um problema de saúde pública, é uma das condições de contaminação mais altas do planeta. Muitas pessoas morrem por suicídio por dia em todo o planeta. Então, tratar desse Setembro Amarelo é justamente tratar de um alerta, né? De um alerta que a gente possa, amarelo no sentido de piscante, para que a gente possa chamar atenção sobre isso. O mês de janeiro tem sido chamado do Janeiro Branco, que é justamente o movimento em que se faz uma reflexão sobre a questão da saúde mental. Aí é uma abertura também para que a gente possa tratar dessas questões. Então, eu queria trazer para vocês a questão de que a palavra suicídio ela vem do latim, sui, né, que significa a si mesmo, e sedere, que significa matar, golpear, ferir-se mortalmente, tá? Então, a palavra suicídio foi usada pela primeira vez pela teologia, lá pelo século XII da era cristã, justamente por um teólogo que estava tentando definir esse fenômeno que já acontecia naquela época, tá? Lembrando, fazendo um pequeno parênteses, que houve uma tradição cultural, não muito longe do nosso tempo, em que o suicídio ele era um ato cultual, ou seja, alguém só adquiriria honra se de fato se matasse. Dentro de uma moral muito rígida, até algum tempo atrás, e não muito tempo atrás,
alguém que se implicava em algum tipo de problema, algum tipo de situação, o único recurso que ele tinha para sair dessa situação era cometendo suicídio, aí ele voltaria a ter um prestígio moral, mas já morto. Isso me parece que não é muito funcional. Então, o suicídio já é um fenômeno narrado com textos e documentos desde o século XII da era cristã, a partir de um filósofo francês, de um filósofo e teólogo francês. Bom, nós temos três possibilidades quanto à questão do suicídio. Primeiro, a ideação suicida. Ideação implica em que alguém deseja ou pensa cometer suicídio, tá? Ele só fica elucubrando, ele fica pensando, ele fica planejando, mas ele não vai ao ato, ele não vai para o segundo momento. Então a ideação suicida já é um problema desconfortável, tem a ver com relações emocionais, afetivas, que daqui a pouco vou tentar trazer. Nós temos então a segunda condição, que é de fato a intenção suicida, ou seja, da ideação de ficar desejando, querendo pensar e planejar. Nós já estamos agora no segundo momento em que o sujeito já decidiu e ele já tem um plano para poder acabar com a própria vida, tá ok? E nem sempre daquele modelo que a gente conhece, né? De uma forma violenta, mas pode produzir acidentes, pode escorregar em algum lugar, cair de uma altura sem querer, enfim, tá? Então existem muitos acidentes que muitas vezes podem esconder intenções suicidas. Então, quando a gente está falando nesse segundo ponto de intenção suicida, o sujeito já está em ação, em prática, já escolheu o jeito, o meio de conseguir executar a própria morte, mas sem o efeito morte, sem resultado morte. Então, ideação, pensar e desejar morte, é o suicídio. E intenção suicida é já começar a planejar a ação da própria morte, tá? E já é praticado, já é tentado, só que acaba não dando o resultado que ele desejava, que era o resultado morte. Não acontece. Nós temos o último estágio, que esse, infelizmente, é o suicídio consumado. Então, dentro dessas três condições, o suicídio é respeitado ou é observado, e é importante pontuar que todos nós humanos passamos por pensamentos de morte, mas isso não implica em ser uma intenção ou ideação suicida, tá? A gente às vezes está estressado, cansado, chateado com alguma coisa, e com isso então a gente fala, se eu morresse, se eu não existisse, enfim, mas isso não é um pensamento, uma intenção suicida. Contudo, é importante que se fale sobre isso. A ideia do movimento Setembro Amarelo é que as pessoas comecem a falar disso e não ser tratado com aquela frescura, é bobagem da sua cabeça, tira de lá, e você é firme, você tem tudo na vida. Não é por esse caminho que a gente se defende de alguém que esteja com essa fala, com essa conversa. É importante encarar isso de uma forma dialógica, ou seja, dialogando, conversando com elas, tá? Então, em cima desse breve e momentâneo introdução, é importante pontuar que o suicídio é sim um fenômeno facilmente praticado no mundo todo, tá ok? Bom, o que leva alguém ao suicídio? Muitas perguntas, né, me vêm desse jeito. Tanto no campo da filosofia quanto no campo da teologia, as pessoas me perguntam o que leva alguém ao suicídio. Bom, o que leva alguém ao suicídio, impreterivelmente, é uma alteração de consciência, tá? Alguém que teve alteração de consciência, ele pode sim ser um paciente suscetível ao suicídio. O que é alteração de consciência? Loucura? Não só. Raiva, impulsividade, contrariedade, tentativa de vingança, fazer o outro sofrer, criar um estrago no meio da família, entre os amigos, no trabalho. Então, a alteração de consciência não ocorre só nas pessoas que estão com problemas e transtornos mentais graves, tá? Lembrando que depressão é sim um transtorno mental. Tá? É importante pontuar que suicídio sempre tem duas combinações bombásticas: depressão e impulsividade. Tá? Toda vez que houver uma depressão e houver um ato que starte
uma impulsividade, esse sujeito pode partir para o suicídio sem ter, às vezes, pensado num daqueles 3 pontos que eu falei, justamente a impulsividade. Então, o que leva a isso tem a ver com essas questões de alteração de consciência, lembrando que a alteração de consciência nem sempre tem a ver com algum problema de saúde mental, como a depressão, por exemplo, ou a ansiedade, às vezes irritação, nervosismo, alguém frustrado, chateado, como eu falei, ele acaba partindo para o ato sem se dar conta de que fez isso, tá ok? Quero considerar aqui também que álcool, droga, qualquer tipo de droga, medicações psiquiátricas tomadas sem orientação médica também podem promover problemas de saúde mental e acabar tendo como efeito a condução à própria morte do sujeito. Então, a gente vai ter um sujeito, tá, que tem um perfil, tá, ok, provocado pelo próprio ambiente, ok, pelo que ele está vivendo, uma tristeza, uma angústia, uma chateação, um diagnóstico complicado de uma doença, a separação de um problema, de um casamento, enfim, o desvínculo de alguma coisa, isso pode fazer com que haja alteração de consciência, mesmo que essa pessoa tenha saúde mental preservada. E aí o fenômeno surpresa, né? Porque muitos que cometem esse tipo de situação acaba ficando muito confuso. Houve um suicídio ocorrido há uns 4 anos atrás, de um rapaz que estava brigando com a namorada no celular, e brigando, xingando, e aí ele disse para ela, você vai se arrepender muito do que você está fazendo comigo. E se jogou na frente do trem. Tá? Ele tinha ideação suicida, ele tinha intenção suicida, não propriamente dito, mas a raiva, a fúria, a frustração da conversa que estava tendo com a namorada e o castigo, né, que ele impôs a ela, porque tecnicamente ela é culpada, não é, mas ela é tecnicamente culpada de ser a autora, né, ou a motivadora do suicídio desse rapaz, e foi um suicídio muito complicado, porque isso ficou gravado na conversa, isso pode ser tomado, e de fato foi descoberto isso, tá? Bom, pessoal, existe uma outra questão que me fazem, né? Como identificar uma pessoa em risco, né? E como que a fé pode ajudar essa pessoa? Queridos, é o seguinte, identificar uma pessoa em risco, você precisa ser observador, tá? Então, quem vai poder identificar é alguém que observa, tá? Normalmente, profissionais de saúde mental, filósofos, ministros, eles têm uma habilidade natural, dado a própria formação, a poder identificar isso. Um leigo geralmente não tem, mas ele tem que usar o bom senso. Tá? Quando há assuntos repetitivos, quando há questões faladas, ou quando a pessoa se queixa muito de que está frustrada, está cansada, está chateada, que a pessoa não aguenta mais, são momentos em que um leigo também tem que considerar a possibilidade de que essa pessoa esteja sofrendo uma alteração mental e que não tenha propriamente ainda uma intenção suicida, mas já desenvolvendo uma ideação suicida. E aí, então, um intercurso de uma conversa. E aí se comprometer com essa conversa. Não é só falar, eu vou mandar você para o psicólogo, vou mandar você falar com o pastor, vou mandar você falar com o filósofo. Não. Você falar com essa pessoa. Mas é meu filho, é minha mulher, é meu marido, é meu irmão, é meu vizinho, não importa. Há um comprometimento e esse comprometimento é uma questão importante. Então você pode identificar, você pode perceber, mas se você não se comprometer em auxiliar essa pessoa, conversando com ela, talvez a omissão acabe provocando, sim, uma ideação suicida que desenvolve para uma intenção suicida e um suicídio tentado. E se não houver morte, que bom, a possibilidade de ressignificar a vida, e se houve um suicídio consumado, já temos perdido essa pessoa. Então, é importante que quem puder ser identificador e quem é relacionado, tanto no trabalho, quanto na igreja, quanto na família, nós encontramos pessoas com essas queixas e a gente pode intervir perguntando, está acontecendo algum problema? Eu posso ajudar em você em alguma coisa, mesmo sendo leigo. Aí você pode consultar pessoas, amigos. Sempre alguém conhece um psicólogo, sempre alguém conhece um filósofo, sempre alguém conhece um teólogo que pode auxiliar, alguém um pouco mais importante pode auxiliar nessa questão, tá ok? Há um paradoxo em que fé, muitas vezes,
é tomada como fraqueza por quem comete suicídio, tá? Ah, faltou fé. A gente tem que também sair de um pouco do fator moral de acusador, porque a moral tem dois sentidos, né? Eu tenho a moral que é positiva e ela vai sempre fazer esse sujeito que é alvo da minha moral a emancipar, a superar as coisas. Tá? Então eu também tenho que mudar alguns conceitos morais se eu quero ajudar alguém. Ou que eu, tendo fé, esteja passando alguns problemas onde a moral negativa vai me cobrar, vai pesar mais, vai me criar um problema e às vezes o único recurso possível será então sair do jogo. E sair do jogo pode ser suicida. Então a gente tem que pensar que existe a moral positiva, aquela em que eu perdoo, dou segunda chance, eu converso com a pessoa, tento entender o lado dela, empatia. Empatia é se colocar dentro do pathos. Pathos, a palavra patologia, vem de paixão, de sofrimento. Então, toda vez que eu tenho empatia, eu estou entrando dentro da dor do sujeito. Eu estou entrando dentro, tentando compreender o que aquele sujeito está vivendo. E não partindo do pressuposto, vai para o inferno, vai morrer, tem que abandonar, tem que jogar fora, tem que matar. Tá? Não é por aí, porque essa moral negativa é uma moral legalista punitiva, que ela leva à morte. Se não a morte real, no caso do suicídio, a morte moral, a pessoa é extinta, ela é excluída de um grupo. Quando eu penso na moral positiva, eu estou pensando em alguém que tem uma dificuldade, está passando por uma questão na qual ele precisa de alguém que o compreenda. Simplesmente isso, que alguém possa compreendê-lo e ajudá-lo. E aí então eu tenho que olhar as pessoas ou olhar a mim mesmo com uma moral positiva, tá? Lembrando que moral é uma coisa que se constrói no grupo social e a gente escolhe padrões entre valores negativos e valores positivos. Para eu poder sair da minha moral e chegar na moral do outro é a palavra empatia. Eu tenho que ter empatia por essa pessoa ou pelas pessoas de uma forma geral, né? E é óbvio que quando a gente pensa em fé, a gente está pensando na fé que emana do sagrado, do divino, da transcendência espiritual. A fé é fundamental para que alguém consiga vencer tanto a ideação suicida quanto a intenção suicida, tá? A fé é a certeza, a firme certeza daquilo que se espera, mas ainda não se vê. O que eu trago para essa questão da fé? A certeza, a convicção da lógica, a convicção da inteligência de que as coisas vão melhorar, tá? De que as coisas ruins hoje vão melhorar. Eu posso não ver nenhuma luz no fundo do túnel, mas eu posso imaginar que o fundo do túnel seja uma curva. Então, se eu estou no fundo, estou iniciando uma curva e eu olho para frente, não tenho luz nenhuma, eu posso imaginar, puxa vida, lá é uma curva. E quando eu virar a curva, eu vou ver a luz no fundo do túnel. O túnel nem sempre é reto, tá? Ele pode ter ângulos de 90 graus, como ele pode ter uma curva, tanto acentuada à esquerda ou acentuada à direita. Então é importante que a gente possa entender a fé como a possibilidade de ver uma luz quando ela não existe, tá? Mas ela não existe aos meus olhos, nos olhos humanos, mas na lógica, na capacidade intelectual, na capacidade de transcendência com Deus, a gente pode encontrar um caminho mesmo que não haja luz. Até porque Jesus diz que ele é a luz do mundo. Então, eu gosto muito de pensar que a certeza das coisas que se espera e não se vê, elas serão iluminadas pela própria palavra de Cristo, a própria luz de Cristo, tá? Agora tem a questão de cristãos que cometem suicídio, né? Já ouviu falar isso? Já ouviu falar de ministros, de irmãos e irmãs que cometem suicídio mesmo sendo cristãos? Aí eu posso trazer para vocês a ideia de que o sofrimento, a questão da alteração da consciência foi muito mais alta pelo estresse, pela pressão, pela cobrança, por alguma questão que a pessoa não consegue compartilhar, não consegue dividir, e aí esse suicídio é uma surpresa para todo mundo, porque todo mundo fala, mas como aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquele missionário, aquele reverendo cometeu suicídio, né? Pode acontecer, porque todos somos submetidos à mesma condição, aquela condição do bem e o mal que nós herdamos, né, de Adão e Eva, depois da perda da inocência. Então, toda a mente humana, ela é em si só bipartida, tá? Entre o bem, que é a essência da criação,
e o mal que é justamente a essência da desobediência ou da perda da inocência, tá? Então, a gente pode usar princípios de fé, tá? Não só contando com a fé das pessoas, mas a sua própria fé, de que Deus pode usar a sua fé para ajudar a outra pessoa a superar essa condição, tá? E aí vem uma outra questão que muitas vezes, recorrentemente, me perguntam: o suicídio e a igreja, né? Como tem sido essa relação histórica? Como a igreja tem refletido e cuidado dessa questão? Queridos, esse é o ponto. Lembra que eu falei para vocês que a primeira vez que a palavra suicídio aparece num tratado teológico / filosófico foi feito por um teólogo no século XII da era cristã, já era um problema da igreja. Já era uma questão que acontecia na igreja, tá? Já era uma situação comprometedora da igreja. E quando a gente está pensando no 12º século, nós já estamos pensando 1.200 anos após Jesus, onde o cristianismo está solidamente colocado. Tudo bem que está aí sobre a égide da igreja romana, mas o cristianismo estava solidificado. Mas ele tinha uma moral muito difícil, né? Uma moral muito punitiva, tá? Uma moral muito cobradora, onde o ser humano não tinha um valor pessoal, antropológico tão acentuado. E ele era submetido muitas vezes a pressões, tá? Então, quando esse teólogo / filósofo francês traz a palavra suicídio, essa palavra se torna popular. Então, a igreja tem se dado conta, desde o século XII, de uma questão que até hoje, no século XXI, 9 séculos depois, quase 1000 anos depois, essa solução não foi tratada ainda. E muitas vezes ele é colocado, lembra debaixo do tapete? Vai se colocando debaixo do tapete, está na hora de o Setembro Amarelo, esse movimento, tirar o tapete de todas as coisas escondidas e a gente fazer a faxina necessária, porque o suicídio também tem um comprometimento de contaminação, assim como o coronavírus se contamina de um para o outro, o suicídio também é um ato que se contamina, daí porque ele pode ser prevenido, aí tem que fazer uma profilaxia, a palavra profilaxia significa fazer uma preparação para que a gente possa ter esse assunto fluido, tá? Não só espiritualizando todas as coisas, mas também lembrando que somos humanos e que vivemos situações muito complicadas, tá? E a igreja tem refletido muito pouco essa questão, tá? Quando a palavra questão me vem à mente, sendo filósofo, é uma questão para a gente colocar à mesa e debater e perguntar para cada um dos debatedores sentados à mesa ou sentados à cátedra o que eles interpretam dessa palavra, o que é suicídio para eles. O que o suicídio tem provocado neles? Que fantasias, que medos, que pavores ou que sensações prazerosas ou contraditórias isso pode suscitar na pessoa. Então, a partir de um debate, de uma conversa onde a moral seja sempre positiva, a ética sempre seja positiva, nunca punitiva, nunca legalista, para que as pessoas não tenham medo de falar. Para que as pessoas possam falar livremente, sabendo que elas não serão julgadas e nem apontadas, e nem acusadas, porque muitas pessoas são acusadas de falta de fé ou de falta de espiritualidade porque estão sofrendo, queridos, tá? E quando a Igreja de Cristo não consegue compreender que uma pessoa que sofre está dentro de um corpo humano, dentro de uma situação psicológica, psicossocial, no ambiente social, é óbvio que ela vai ter sofrimento, tá? Daí porque Paulo fala em Romanos 12, transformados pela renovação do vosso entendimento, do vosso pensamento. Daí porque Tiago 5,16 fala confessai com os outros. A palavra confessar não é só porque fez coisa errada, não é a ideia do confessionário, lá como a gente viu da Igreja Romana, ou praticada pela filosofia desde Empédocles, 5 séculos antes de Cristo, mas a palavra que cura, né? A palavra dita com um parceiro, com um irmão, com uma irmã, com alguém que tenha boa vontade, que seja alguém com empatia, para que essa situação seja tratada e que essa pessoa possa, então, ser curada pela palavra. E aí eu quero trazer a ideia de que Jesus é Logos, Logos é palavra. E se Logos é palavra, Logos cura. Então, a ideia desse confessar em Tiago 5,16 implica, fala do seu sofrimento,
fala da sua angústia, fala da sua frustração. Não é para ficar lamentando, porque tem pessoas que criam hábitos de lamentar, lamentam o tempo todo, tá? Isso é um hábito aprendido, a gente tem que aprender a mudar esse hábito e compartilhar necessidades focadas, objetivas, para que elas possam ser tratadas. Porque aquele que é murmurador, aquele que é lastimador o tempo todo, ele criou um hábito, ele condicionou a mente dele e não percebe, não vive a renovação da mente. Tá? Daí porque se prega tanto, estuda tanto, daí porque se ministra tanto, faz tantas reuniões, inclusive do movimento do Setembro Amarelo, colocando esse tema à mesa para que as pessoas falem livremente, tá? Na ideia de que a gente pode, de fato, propiciar essas pessoas capacidade de autorreflexão e de superação. E aí alguém que murmura não vai nunca se ouvir. Tá o tempo todo se queixando, ele não se ouve. E é fundamental que as pessoas passem a se ouvir. Não só pensar, mas quando elas falam e se ouvem, o acesso neurológico dessas informações vão para outros lugares, né? E se distribuem entre o cérebro, e aí você começa a ter uma questão chamada ponderação e reflexão. Reflexão é ver-se no próprio espelho, né? E quando a gente se vê no próprio espelho, a gente encontra alguns resultados, tá? Então é importante a gente pensar nessa condição de que, de fato, a igreja ela é um veículo fundamental para a saúde espiritual, acima de tudo, porque lá as pessoas se convertem, saúde psicológica, porque elas recebem palavras novas que geram um novo repertório, ressignificam as coisas de uma forma diferente, o que era ruim se torna bom, bem como a Bíblia fala, o que matava não mata mais, o que minta não minta mais, enfim, tá? Quem faça fofoca não faça mais. Então a gente muda o nosso repertório e a partir de um repertório cristão, tá? A gente passa então a pensar de uma forma cristã e é óbvio que o Espírito Santo ilumina e vai consolando a gente nessa caminhada, tá? Então a igreja precisa refletir essa questão, porque a igreja é um pequeno pedaço de toda a sociedade, tá? Assim como a escola, o trabalho, é um pequeno pedaço de toda a sociedade. Só que o foco, o objetivo da igreja é justamente trazer para as pessoas um alimento espiritual e que elas possam, então, nesse alimento espiritual, serem nutridas, tá? Para que elas possam ter qualidade de vida, tá ok? No trabalho eu vou trabalhar, na escola eu vou aprender, enfim, as instituições, todas elas representam um pequeno cosmos, um pequeno microcosmos de todo geral. Então, na igreja, nós temos pessoas com ideação suicida? Temos, irmãos. Temos intenção suicida? Temos também. Temos suicidas consumados? Não tenha dúvida que sim. Muitas vezes alguns acidentes, tá? Podem representar a ocultação de um suicídio praticado, tá? Bom, seguindo para o final, me perguntam também, o suicídio é um pecado imperdoável? Onde vem essa ideia e como confrontá-la? Pessoal, a ideia de um pecado imperdoável tem traços bíblicos que diz que, 1 Coríntios, né, que aquele que destruir o templo do Senhor será destruído no final. Isso não implica só em suicídio, tá? Quem bebe, quem fuma, quem se coloca em risco, enfim, quem não trata, quem come demais gordura, quem come demais açúcar, tudo isso acaba sendo uma espécie de suicídio, né? De golpear. Lembrando que suicídio, a definição é matar-se, tá? Mas também golpear-se, tá? Se machucar. Então, só que esse é um suicídio que não é mortal, mas pode chegar a ser, tá? Então, queridos, a ideia de que o pecado é imperdoável vem dessa interpretação litúrgica, tá? Que eu não aplico somente a quem comete suicídio, eu aplico a todos a que tem uma vida desregrada. Então, eu diria que não há pecado que seja imperdoável, perdoável, né? A não ser o pecado contra o Espírito Santo, tá ok? Todo pecado é perdoável, todo pecado tem a forma com a qual Jesus na cruz do Calvário pagou antecipadamente a nossa fatura, tá? Antes que eu comprasse qualquer coisa, o Espírito Santo já foi lá e o sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, por ser justificação, ele já comprou o meu pecado mesmo antes de ser praticado, tá ok? Então, por isso que ele perdoa a toda a humanidade dali para frente. Óbvio, tem o livre-arbítrio, tem as escolhas, tem a moral, tem a ética,
acima de tudo tem a espiritualidade. Então, eu devo fazer boas escolhas sempre, tá? Mas não há pecado que não seja perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo, tá? Supondo que alguém tenha cometido suicídio, essa pessoa poderá ser salva? Irmãos, eu não posso dizer porque não sou juiz, tá? Mas eu tenho certeza que temos um defensor, que é o próprio Filho de Deus, temos o advogado de defesa, tá? Que é o Espírito Santo, é o assessor de tudo isso, e temos um único acusador, que é o próprio adversário das nossas almas. Então, nesse julgamento que vai ter no trono branco, teremos todos ligados à ideologia do perdão, da graça, do amor, da regeneração, e temos somente um desse grupo, que é de fato aquele que é considerado o pai da mentira, preparado para enganar. Então, se você conhecer alguém que morreu por suicídio, entenda pela esperança de que o julgamento do trono branco ainda não aconteceu, e quando acontecer, esperamos nós que tenhamos uma boa surpresa, tá? Irmãos, e para terminar, eu tenho um texto de Isaías, capítulo 35, verso 8, que é um texto que eu gosto muito, que eu aprecio muito, tanto pela questão de ser psicólogo, quanto a questão de ser teólogo e de ser filósofo. Eu encontro nesse versículo um lugar, uma base, um platô de reflexão muito importante. O texto de Isaías 35 diz o seguinte: e ali no final, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, tá? O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão nesse caminho. Então, esse texto de Isaías, que é uma profecia messiânica, está falando do final dos tempos, né? Que o imundo, ou seja, aquele que não lavou suas vestes no sangue de Jesus, que não foi perdoado, tá? Ou porque não buscou esse perdão em Cristo Jesus, tá? Esses não entrarão nesse caminho, tá? Mas que os loucos, né? Aqueles que não têm racionalidade, aqueles que perderam a razão, esses não errarão o caminho de Deus. Então, eu quero pontuar aqui que uma pessoa que comete suicídio, ela está, sim, com alteração de consciência, portanto, no estado passivo de loucura, e pela impulsividade poderá cometer o suicídio. Então o convite é, tendo depressão, seja leve, moderada ou grave, procure um profissional da saúde, procure o seu ministro para poder orientá-lo, ouça as palavras que vêm da parte de Deus, ou do cristianismo que você faz parte. Lembra que você pode ressignificar sua vida a cada momento, todas as coisas podem ser ressignificadas, nada é destinado, não há destino, nós podemos fazer a nossa história a cada dia, porque basta a cada dia o seu mal, amanhã é um outro dia, e o outro dia é uma outra oportunidade para eu ressignificar o meu sofrimento, a minha angústia, a minha frustração, o meu divórcio, a minha dor, o meu desemprego, a minha superação de traumas. Amanhã é um outro dia. Confie que o outro dia Deus continua gerenciando a ele. Boa tarde, boa noite, bom dia e até a próxima vez. Acho que a fala do meu amigo Sérgio Máscoli aí foi bem provocadora, né? E eu queria... A gente vai abrir o espaço para que vocês possam fazer perguntas, tirar as dúvidas. Mas a colocação do Sérgio sobre o lugar e a igreja como espaço terapêutico, né? E nós temos que pensar nisso, né? As nossas igrejas, a igreja ela tem que ser um espaço terapêutico, não apenas de um lugar onde nós anunciamos a salvação, mas que nós possamos curar as pessoas, física, emocional e espiritual. Então, não sei se o Sérgio quer fazer alguma colocação antes da gente abrir o fórum de debates. Claro, meu querido reverendo. Queridos, boa noite a todos. Obrigado pela participação. O IBB se sente honrado e é um compromisso do IBB fazer esse tipo de reflexão, as segundas de reflexão, né? Pelo que eu pude ver aí, tem umas pessoas, tem um irmão, o Paulo César de Manaus, que é um querido, está lá já há alguns anos trabalhando. Paulo, um abraço. Queridos, é o seguinte, como a gente colocou, o Paulinho ali embaixo,
Teve em casa domingo, sábado e agora já está em Manaus de novo. Trabalha lá, um Boa grande. noite, um abraço de Manaus para vocês aí, viu? Conheci esse cara desde a adolescência. Eu fui líder de ministério, eu fui pastor de civil de adolescência. Olha lá, hoje é um homem formado. Privilégio, Paulo. Queridos, é o seguinte, né? O suicídio tem muitas caras e muitas facetas de disfarce, tá? Então é importante, já que estamos num fórum aberto, estamos gravando, mas isso não vai comprometer nada, que a gente possa conversar e falar sobre isso, tá? Recebi, depois de mandar o link da nossa aula de hoje, alguns relatos de tentativas de suicídio de algumas pessoas, não sei se estão aqui, mas que, quando receberam o nosso contato, compartilharam com isso, né? E quero dizer que isso é mais comum, mas não pode ser tão comum como foi colocado, né? Eu costumo pensar que quando está no debate, é para a gente poder debater sem aquela questão da moral negativa, né? Moral negativa teria um exemplo tipo assim, a adúltera, né? Ela chega e leva ela até Jesus pela moral negativa, todos certos de que aquela mulher seria apedrejada ao final daquele período, tá? Então chegaram lá e tomaram uma surpresa danada, porque Jesus não usou moral negativa para julgar aquela mulher, usou a moral positiva, né? E com esse diálogo, quem não tem pecado atire a primeira pedra, tá? Todos desistiram do apedrejamento daquela mulher, e Jesus disse para ela, vá e não peque mais. Tipo assim, mude seu comportamento, ressignifique sua vida. Então, suicídio é uma questão que nós temos que falar com muita frequência. Eu acho que a igreja é fórum disso, a igreja é expert em pregar, expert em evangelizar, expert em discipular, expert em profetizar. A igreja é expert em muitas áreas, mas muitas vezes a igreja fica intimidada diante de questões dessa natureza, porque não sabem como proceder, tá ok? Então, queridos, fiquem abertos, tá? O tema está aí colocado, está o acesso disponível, tá? E agora a gente pode abrir um papo franco, transparente, tá? Sem problemas, só não citamos nomes, lugares, pessoas, para evitar qualquer tipo de constrangimento, tá? Então a gente fala de uma forma genérica, mas estou aberto para propiciar um debate, ok? Tudo bem, reverendo Márcio? Tudo bem, reverendo Sérgio. Então, meus queridos, se você tiver alguma pergunta, tem uma mãozinha aí no seu... Já pode clicar, a gente já está com o Rubens, então eu vou passar a palavra para ele fazer a pergunta. Por favor, Rubens. Ô, Serginho, tudo bem? Quanto tempo, né? Que a gente não se vê. Agora é só online mesmo, né? Até quando Deus permitir. Há um tempo atrás, eu fui convidado para falar aos pastores, né? Do ministério onde eu sou pastor, a respeito de suicídio de pastores, né? E aí eu li um pouquinho, né? Não li tanto, não conheço tanto o assunto, né? Quanto você, mas um dos pontos, até você tocou aí, né? Que leva um líder, né, ao suicídio, eu pude perceber que é a pressão que existe sobre um líder, né? No caso, o pastor. E um outro ponto que eu pude perceber é que essa pressão, muitas vezes, leva esse líder a uma depressão. A uma depressão, e esse sentimento de depressão é que leva ao suicídio? É uma pergunta, na verdade, né? O que você pode me falar sobre isso? Nossa, pastor, obrigado, viu, Rubens? Saudade de você também. E me convide outra vez para dar aula na sua igreja. Lembra daquela última vez? Foi muito legal, né, Rubens? Rubens, é o seguinte: pior do que a situação do próprio pastor é como fica a igreja depois de um pastor que cometeu suicídio, né? Eu tenho uma prima que o pastor dela cometeu suicídio 1 ano ou 2 anos antes da pandemia, e minha prima tinha ficado, era uma mulher jovem, tinha ficado viúva recentemente com um marido que teve um câncer violento e foi embora rápido também, né? Então, quando ela tem a notícia de que o pastor da igreja dela cometeu suicídio,
o mal-estar dela e da própria igreja foi algo insanável, assim, tá? Inclusive, depois a igreja precisou viabilizar alguns psicólogos, alguma coisa, para lidar com isso, porque você encontrar seu pastor enforcado na sala pastoral não é brincadeira, tá? Ela não viu, mas essa foi a narrativa, né? Então, Rubens, sim, tá sobre nós, ministros, né, de uma forma muito perversa, diria, vem uma cobrança dessa moral negativa de que nós temos que ser um modelo da fé. Paulo conseguiu fazer isso, Paulo, muitos outros conseguiram, mas existem pessoas que não conseguem compartilhar suas dificuldades, tá? Tem a cobrança denominacional, a cobrança familiar, a cobrança da própria sociedade, e sim, a porta de entrada para qualquer tipo de depressão, tá? Algum tipo de suicídio é alteração de consciência. A alteração de consciência mais comum que nós temos, mesmo uma depressão leve, pode levar a alguma coisa que, dentro do próprio campo da depressão, nós chamamos de delírio ou alucinação, tá? Quando uma pessoa delira ou alucina, ela pode estar delirando ou alucinando o próprio suicídio, tá? E às vezes nem querendo se matar, ela faz uma tentativa, só que a tentativa acaba sendo bem sucedida. Então, os ministros precisariam ter, também entre nós, ministros, tá, um tipo de acolhimento, um tipo de reflexão, para que essas pessoas pudessem ser menos cobradas, tá? Porque, inclusive, tem certas entidades denominacionais que o pastor tem que produzir finanças para a igreja. Sim. Se não produzir X daquelas finanças, ele é colocado no patamar de inferioridade. E aí, dentro de um lugar de competição tão voraz, ele pode se sentir incompetente e uma forma, não digo honrosa, porque não há honra nenhuma em cometer suicídio, algumas culturas dizem isso, inclusive, ele acaba por ter fragilidade ou estar fragilizado, ele comete suicídio. O reverendo Márcio, que é muito amigo meu, eu tenho um carinho especial por esse homem, ele me pediu para que a gente pudesse criar um programa dentro do IBB, pelo menos agora no final do ano, falando de burnout, Rubens. Burnout é um tipo de estado emocional que ultrapassa a ansiedade, ultrapassa a depressão, ultrapassa a impulsividade, e a pessoa fica literalmente um farrapo. Burnout vem como a ideia de algo queimado, como um palito de fósforo queimado, né? Ele fica daquele jeito. Nós temos ministros em burnout, ministros que não se sentem mais como um palito inteiro, tá? É um palito de fósforo que já foi aceso, e se a gente olhar o palito de fósforo queimado, ele tem uma morfologia humana. A ponta onde ficava o fósforo parece uma cabeça, e a parte queimada é o tronco. Então, se a gente comparar uma foto, seria muito parecido com isso. Mas sim, Rubens, muita pressão, muita cobrança, pouca capacidade de resposta, ou seja, às vezes a cobrança é maior do que eu possa pagar. Se alguém vier aqui na minha porta e me pagar $1 milhão, mas eu nunca vou pagar essa conta, porque eu não tenho $1 milhão para pagar. Tá? Então, existem contas que são perversas. Por isso que eu usei a palavra perverso agora há pouco. Às vezes a igreja tem o prazer de ver o ministro, o seu professor, enfim, cobrado a tal ponto, tá? Que ele não consegue se estabelecer. Assim, a família, tá? A família cobra. Ouço frequentemente pastores sendo acusados de: eu não acredito na sua pregação, você não é homem de Deus, porque lá fora você é simpático, lá fora você é uma bênção, lá na igreja você é maravilhoso, aqui em casa você não é. Só que essas pessoas que acusam dessa forma esquecem que no ambiente de intimidade, tá? Reconsidera-se o lar ou a igreja um ambiente de intimidade, as pessoas não são perfeitas. Mas há essa cobrança de um homem ou de uma mulher perfeita quando ele não é capaz de corresponder a isso. Então, perdendo a consciência, tá? Ou seja, com a alteração de consciência advinda de uma depressão, advinda de uma pressão muito grande, ou advinda até mesmo da burnout, o sujeito não pensa, não racionaliza e pode cometer suicídio. Então, precisaremos ser, em outras palavras, mais misericordiosos com os nossos ministros, tá? Puni-los menos, tá? Puni-los dessa forma, né? A gente fez isso na internet, quanta agressão tem, e ser um pouco mais acolhedor com os ministros, tá? Porque, a exemplo de tantos que a gente conhece, por exemplo, o Paulo tem Manaus. Se vocês soubessem como ele ralou e trabalhou para poder conseguir o que ele conseguiu hoje, pregando o evangelho lá em Manaus há mais de 30 anos,
não foi fácil para ele e para a mulher dele, tá? Então, esse irmão e a sua esposa, Maria do Carmo, tem que ser tratado com respeito. E muitos pastores não são tratados com respeito, sempre são cobrados. Parece que o pastor ocupa uma figura na mente das pessoas em que a gente tem que punir alguém. E escolhe o pastor, o pregador, o professor de escola dominical, como essa figura de transferência das minhas frustrações para esse homem. Tá? E já ouvi muitas cobranças nesse ponto, Rubens. Mas seja como for, os homens de Deus precisariam ser um pouco mais preparados nesse sentido, precisariam ser a igreja trabalhar um pouco mais isso, os departamentos eclesiásticos. Houve uma igreja que participou do primeiro curso de sexualidade no IBB presencial, e são 6, 8 anos atrás. Eles criaram um departamento de psicologia, tá? A igreja contratou psicólogos, tá? E os psicólogos ficam disponíveis aos pastores da própria igreja, mas também aos próprios ministros, a membresia da igreja. Fui um pouco extenso, Rubens, mas também para meio que colocar nessa minha fala um pouco da minha pressão, certo, tá? E ser cobrado também, tá? E de algumas cobranças que às vezes eu não sou capaz de cumprir, né? Porque eu sou ministro, eu sou onisciente, onipotente, né? Amor de misericórdia, porque amor sacrificial eu não tenho. Tem alguns irmãos que até têm esse amor sacrificial. Eu ainda só tenho amor filéu, só amo as pessoas, não posso amá-las como Deus ama, mas é um pouco de desabafo também. Tá certo. Obrigado, Serginho. Francisco, por favor, você tem uma pergunta para o Sérgio? Sim. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, até que ponto, porque a impressão que eu tenho na Bíblia, quando a gente lê que assim, que Deus nos dá a paz, que excede todo entendimento, perseverar em oração, não existe a contemplação, no final das contas, de apoio à medida suicida, por assim dizer, né? Então, a sua pergunta é, a tentativa, daria para fazer uma relação de imaginar que a condição do suicídio ele tem a ver com uma falta de reflexão na palavra? Rubens, também. O suicídio é multifatorial, Francisco, ele tem vários fatores, né? Não é um nem dois juntos que levam a pessoa ao suicídio, são vários, né? Um dos princípios, sim, a palavra de Deus dá refúgio para a gente. Ou seja, quando eu penso em logos, e verbo é logos, João capítulo 1, verso 1, o logos ele é capaz de trazer para o natural aquilo que é sobrenatural. Lembrando que uma das formas de Deus agir, pelo milagre, tá? Milagre é uma assinatura de Deus, milagre é uma intervenção sobrenatural, tá? Sobrenatural sobre o mundo natural. Então, de fato, a gente tem a possibilidade de pensar que não se apropriar da palavra de Deus, como ela diz, né? Ela é consoladora, ela apoia, ela é refrigério para a alma, para o sofrimento psicológico. Então, ela tem uma série de atributos que muitas vezes o cristão acaba não praticando, e por não praticar, ele acaba permitindo uma brecha, e aí seu mundo mental, tá? E é óbvio que esse mundo mental, por alguma forma de alteração de consciência, pode partir para uma coisa de suicídio, ou ousadia demais, enfim, tá? Algo que propicie que ele possa se machucar, possa passar por alguns problemas, tá? Bom, eu tenho um recorte no Salmo 77, tá, do Asaf. Asaf, ele era um jovem músico, né, que fez boa parte dos salmos, e que lá perto da velhice, muito perto da velhice, ele passou por ter uma depressão, e lá diz o texto, né, que ele buscava o consolo levantando as mãos, e esse consolo não vinha do Senhor. Tá? E esse consolo não é porque Deus não queria consolá-lo, é porque ele estava, agora sabemos isso, num estado de depressão aguda, num estado de depressão grave. E essa depressão, o sujeito tem tanta quebra da lógica, e a palavra logos tem a ver com lógica, com racionalidade, que ele não conseguia ser consolado, mesmo que Deus quisesse consolá-lo. Ou seja, ele estava numa posição tão grave, tá? Que se ele tivesse disponibilidade ou a impulsividade de um suicídio, não vou dizer que Asaf tinha esse perfil,
mas, dependendo da condição, talvez ele pudesse ter cometido suicídio. É nesse lugar, Francisco, quero chamar a atenção. Ele era músico, era ministro de louvor, ele buscou Deus, não conseguia consolo em Deus, isso caracteriza, volto a falar, uma depressão aguda, tá? E que em alguns casos, não sei se todos ministros ou cristãos, poderia chegar num lugar muito parecido e talvez o único refúgio seria, já que alguns suicídios são automáticos, ou seja, são impulsivos, né? Já há uma predisposição, mas já está colocado, e ele poderia, então, cometer suicídio. O que eu quero chamar aqui é a ideia de que a morte por suicídio é uma autoviolência, tá? É algo que a pessoa faz contra si própria. E se a gente colocar um espaçador, tá? Nesse momento de sofrimento, e aí a reflexão, aí trazer à tona, ele poder dizer o porquê que está sentindo, quais são as suas questões do suicídio, o que passa na mente dele, se ele pudesse falar, nós estaríamos prevenindo um suicídio. Então, entre o sofrimento muito intenso e o não suicídio, há um espaço piquititico, mas se a gente colocar lá um espaçador, tá? Em que a palavra de Deus faça o efeito, ele pode evitar o suicídio e ser curado da possibilidade de suicídio. Mas eu sustento aqui que nós precisaríamos falar do suicídio com liberalidade, tá? Às vezes até mesmo falando do seu nome próprio, mas aí eu precisaria que a igreja estivesse com a competência de acolher irmãos que pensam, aquilo como já falei, que tem a ideação suicida, ou que tenham a intenção suicida, que eles possam falar isso de uma forma aberta. Se eles conseguirem falar isso de uma forma aberta, eu tenho um campo de prevenção. Eu crio um gap, um espaço, e nesse espaço, tá? A palavra de Deus, como diz o livro de Hebreus, né? A palavra de Deus é fina e eficaz, ela pode entrar na junta e medula. A palavra de Deus pode entrar nesse espaço e a pessoa não cometer suicídio, tá? É mais ou menos por aí, Francisco. Ô Sérgio, antes de abrir para mais alguém fazer uma pergunta, você falou dessa questão do espaço de ouvir. E eu gosto muito de ler, e foi uma coisa que me inquietou há um tempo atrás, e eu fui descobrir os padres do deserto. E eles viveram, no caso, por exemplo, a experiência de Antão, o copta, ou o Santo Antão, popularmente conhecido. Ele viveu no deserto por 40 anos isolado. Mas eles tinham as comunidades do deserto, os padres do deserto, eles se reuniam normalmente semanalmente, a cada domingo, primeiro dia da semana, a comunhão dos monges que viviam separados. Às vezes alguns levavam mais semanas, às vezes se encontravam apenas uma vez por semana. Mas uma das características daqueles homens era o desprendimento de falar de tudo aquilo que atormentava as suas almas. Se vocês tiverem oportunidade, o texto, as conferências do João Cassiano, são 3 volumes, ela é muito enriquecedora nesse sentido, porque eles tratam muito dessa questão da inquietação da alma, da mente, da imaginação, de se ouvir o silêncio. Então, eles tratam muito disso, e eles não tinham medo de se abrir plenamente ao outro e revelar aquilo que inquietava as suas almas. Quando a gente falou lá da questão da igreja como espaço... fugiu a palavra. A igreja é um espaço terapêutico, ela tem que ser curativa e cuidadora, eu entendo assim. A igreja, nós temos que ser curativos e cuidadores. O escutar é um momento, é uma dificuldade que a gente tem hoje nesse mundo tão apressado. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, o tempo que nós deveríamos ter de escutar o outro. A gente quer muito falar, mas nós temos dificuldade de parar para ouvir o que o outro está necessitado e angustiado para falar. Sem dúvida, reverendo. A gente, né, Márcio, o ser humano, ele tem disponibilidade. Isso já vem da filosofia antiga. Empédocles, ele criou esse modelo do confessionário, né, para justamente ouvir pessoas, e a partir da lógica, pensando que filosofia, Empédocles não era religioso, né, ele podia ensinar as pessoas a como lidar com suas questões.
Mas havia uma cultura na Grécia Antiga que foi trazida para cá, que era o tal do oráculo, né? Em que justamente uma pessoa podia ir para um lugar, sempre havia uma pessoa preparada atrás desse oráculo. O oráculo era um buraco numa rocha, numa pedra, onde uma pessoa ficava de um lado e um filósofo ou um conhecedor do outro lado. E ele podia falar das suas angústias, tá? Falar de si próprio. Talvez seja esse um dos motivos pelo que os padres do deserto criaram esse modelo também, tá? Só que depois, de alguma certa forma, essas pessoas acabaram sendo mal vistas no próprio meio social. Ou seja, quando se entrava para um lugar, geralmente um pequeno templo, né? Por exemplo, o Templo de Delfos, eram 4 paredinhas com um buraco lá dentro e a pessoa podia falar. Então, quando alguém se caminhava para lá, já viu preconceito. Opa, olha lá um fraco indo falar com um filósofo, olha lá uma pessoa que não tem capacidade moral, força moral de ir lá, esse é um fraco. E acabou virando um paradoxo. Então, não falar de si, tá? Acabou virando um modelo aprendido. E esse modelo aprendido começou a prejudicar as pessoas, porque elas pararam de falar de si próprias. Mas o falar do oráculo era falar com o propósito de resolver o problema, diferente do murmurador, que ele quer ouvir, quer ser ouvido, mas simplesmente para verbalizar as palavras. Ele quer falar, e ele não permite a sua capacidade de reflexão. Quando ele não permite a capacidade de reflexão, ele não sabe nomear exatamente o que é sua dor. Qual é o seu problema? Tá? Daí por quê? Quando, por exemplo, eu faço análise há anos, eu sei o que eu vou falar para o meu analista. Quando eu me consultar com um psiquiatra para ver se eu preciso ou não fazer a continuação da minha medicação antidepressiva, /ansiedade, que é a minha etiologia, tá? É ele que vai me ouvir dentro da minha queixa e vai dizer se sim ou se não, se precisa ou não continuar a medicação. O que a igreja poderia fazer? Primeiro, tirar os preconceitos. A gente acha que a igreja não precisa ouvir coisas, tipo sexualidade. A igreja não precisa ouvir sexualidade. Problemas financeiros, enfim, que alguém não precisa ouvir. Problemas de relacionamento, não precisa ouvir. Então, a igreja, ela elegeu não ser curativa, Márcio. Lembrando que a palavra salvação vem de soteria do grego, que nada mais é do que salvar os sanos, né? Aquilo que é sanitário, curar. Ou seja, uma das funções da igreja, além de ir para frente, evangelizar, discipular, ela também teria que ter como retaguarda pessoas que sejam curadas e que poderiam, pela palavra, logos, palavra de Deus, curar pessoas. Mas a gente preferiu, a igreja brasileira, isso é típico de brasileiros, elegeu não curar a membrasia. E, inclusive, usando que a pessoa poderia ficar curada se fosse para o monte, se fosse fazer vigílias, se fizesse sacrifícios. Só que esse tipo de modelo não é o modelo que nós encontramos na Bíblia, que é o modelo de assentar-se com seus irmãos e ouvir, e compartilhar com eles palavras saudáveis, porque também temos aqueles que são envenenados e que querem envenenar o outro. Nós temos uma coisa que é complicada e que lá na frente precisaria falar, de relacionamentos tóxicos. A palavra relacionamentos tóxicos são relacionamentos que envenenam. E nós temos, infelizmente, conselheiros, entre aspas, ou ministérios dentro da igreja que envenenam, tá? Que envenenam um pastor contra o outro, um membro contra o outro, envenenar. Daí porque eu citei fofoca na minha palavra, na palestra, porque a fofoca é uma forma de você contaminar o outro pelo mal-estar. Lembrando que a palavra salvação vem de soteria do grego, que vem de salus em latim, que significa curar. Então, quando alguém vem para a igreja, ele vem com a certeza que ele vai ser curado, mas muitas vezes ele se torna envenenado, tá? Pelas próprias palavras distorcidas do evangelho. Então, esses padres do deserto, eles eram ortodoxos, né? Portanto, fugiam do modelo romano. Eles tinham essa consciência do falar de si, de reconhecer a si próprio, né? E Paulo dá um espelho para isso em Efésios, né? Quando ele fala dos frutos da carne e o fruto do Espírito, ele está dando espelho para a gente. É como se a gente pudesse se olhar em Efésios e perceber quem eu sou em Efésios.
qual o fruto do Espírito eu produzo, mas quais são os frutos da carne que eu também produzo, tá? Porque é um espelho para a gente se regular, para a gente poder se observar e poder se compreender, tá? Então, a palavra, como a gente falou com o Francisco, a palavra logos, né? Ela entra nesse lugar. E a palavra salvação, soteria, ou salos, significa curar. Então, salvar implica em curar e não envenenar. Então, nós precisamos entender também que a igreja não gosta de se comprometer com casos complexos. A igreja gosta de se comprometer com alguém que rapidamente passa pelo portal da salvação, pelo portal da cura, da bênção, e sai de lá abençoado, dando testemunho que tudo ficou atrás da porta, quando isso não acontece. Muitas vezes, Jesus caminhava, e até está no Evangelho isso, né? Se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminha com ele 10. Nós não temos praticado a caminhada com os membros da igreja, tá? Com aqueles que dão trabalho, mas que não dão renda em dízimo, nem ofertas, nem sacrifício de dízimo. Obrigado, Sérgio. Rosa, por favor. Eu quero agradecer, né? Realmente está sendo muito proveitoso, a sua palavra maravilhosa, e na realidade eu só quero compartilhar o que aconteceu conosco. Eu sou de uma igreja em que o nosso pastor se suicidou. E eu diria que até a pandemia não foi tão difícil como aquele momento, né? E eu sempre fui da liderança da igreja, eu nasci nessa igreja, e eu sempre estive no Ministério de Ação Social, aquela pessoa que batalha, que briga, que pega ali. E eu diria, então, assim, e hoje, e depois, nós precisamos falar com a igreja, precisamos trabalhar membros que já tinham decretado a ida dele para o inferno, e foi um momento muito difícil das nossas vidas. O que eu quero dizer, duas coisas, que Deus restaurou a minha igreja, ele mandou um servo de Deus que hoje tem uma visão diferente, a igreja realmente se reergueu, e que a gente aprendeu muitas lições, e que uma das lições que ficou muito na nossa memória é que, de alguma maneira, ele disse que ia fazer. E eu acho que e aí eu falo a Rosa, como membro dessa igreja, foi a coisa que mais doeu no meu coração. Porque aí foi quando eu me interessei muito por esse assunto, e hoje eu estava comentando, antes que eu entrei, que eu confundi os horários, eu trabalho com violência feminina, e hoje eu acho que a observação, aquilo que o pastor falou, a observação, a gente olhar e saber que aquela pessoa está levando cargas acima do suportável, é uma coisa necessária, com o seu pastor e com qualquer outra pessoa que está na igreja, né? E eu acho que essa foi a grande lição. Depois disso, eu li muito sobre isso. Na realidade, me senti um tempo muito mal com isso. Falei, poxa vida, gente, eu não prestei atenção naquilo. Eu, uma pessoa que lido com pessoas, que falo com pessoas, que estava com ele, mas de alguma maneira ficou uma lição dolorida, mas crescemos também. Eu cresci, a nossa igreja cresceu, mas eu ainda levanto a bandeira de que todo suicídio realmente é evitável. Rosa, primeiro, obrigado pelo seu depoimento, obrigado mesmo. E segundo, você faz uma consideração fundamental, todo suicídio é evitável. Tá? E todo suicida, ele sim dá indícios de que ele vai cometer suicídio. E aí uma questão que é importante a gente observar as redes sociais, o tipo de tom, de fala, porque o suicida, quando ele é psicótico, existe um tipo de suicida que ele é psicótico, ou seja, tem uma estrutura mental totalmente comprometida, já é doente mental, já tem que tomar antipsicótico, enfim, existem esses casos que eles irão cometer suicídio mais cedo ou mais tarde, por motivo ou sem motivo. Mas essa é uma condição totalmente excepcional de alguém que já é diagnosticado há anos com um estado ou de
de esquizofrenia ou psicopatologia de alguma outra forma, tá? Mas as pessoas, de uma forma natural, normal, elas dão sim sinais e indícios de que elas estão precisando de socorro. Elas precisam ser compreendidas. Se elas não encontram nenhuma reverberação de questão de suicídio, né, da prevenção, tá? Elas vão partir para o suicídio, porque é a única porta, a única possibilidade. Durante décadas em 98, 99, eu participei de um estudo científico no Hospital da Santa Casa, na psiquiatria da Santa Casa, e eram de pacientes com depressão grave. O estudo não era meu, eu fui convidado para auxiliar o psiquiatra a fazer esse estudo de doutoramento, e o quadro, ele trabalharia só com quadro de pessoas com depressão grave. E é óbvio que pessoas com depressão grave participaram, pelo menos, da intenção suicida. Chegaram a planejar, mas não cometeram, mas tinham a intenção. E alguns, de fato, tentaram suicídio. E todos disseram. Eu atendi, talvez, umas 7 pessoas que haviam tentado suicídio, mas eu não sabia que eles eram suicidas. Eu sabia que eles eram pessoas com depressão grave, com delírio, alucinação, tudo mais. E eu me lembro da fala de uma das pessoas que disse o seguinte: eu estava dirigindo o carro numa estrada que se podia correr a 100 por hora, eu acho. Em algum momento eu apaguei. Aí o acidente aconteceu, ele ficou internado muito tempo, e ele me falou depois, nos atendimentos durante algum tempo. Ele falou: doutor Sérgio, eu não apaguei. Como eu falei para todo mundo que eu apaguei, tive um desmaio. Eu planejei, vi um local, uma coisa, e falei: ali eu posso me matar. E ele jogou o carro nesse lugar, racionalizado, observando. E quando ele me disse isso, que ele não teve um apagão, para todo mundo, ele disse que foi um apagão, né? Mas para mim, ele disse: foi sim uma intenção. Eu não planejei na hora que eu peguei a estrada, eu nem imaginei que eu ia fazer, mas na hora que eu vi uma oportunidade, veio, opa, juntou a oportunidade, juntou o local, eu vou provocar o acidente. Foi um acidente que só não morreu porque ele estava realmente agraciado, não era crente, mas foi agraciado. E o mais engraçado, Rosa, como você falou, ele deixou indícios para a mulher, deixou indícios para o pai dele, deixou indícios para um filho pequeno. Se o papai não voltar um dia da estrada, tal e tal, ele deixou colocado. É que ninguém ouve, porque a gente faz de conta que não quer ouvir. Porque a gente não ouvindo não tem que se comprometer. E, na verdade, a gente não ouve a questão da tentativa ou da ideação suicida porque nós não queríamos nos envolver. E é justamente porque Setembro Amarelo existe, para a gente tirar o tapete de cima dessas coisas e a gente começar a se comprometer. Porque é muito intenso a carga afetiva, emocional que tem sobre o suicida. Nós não temos capacidade de querer carregar, mas com treino, sim, porque todo suicídio encaminhado para a psiquiatria, encaminhado para a psicoterapia, Rosa, é aquilo que você falou, ele não comete suicídio. Ele não comete suicídio. Se eu houver, óbvio, a gente está aqui falando para cristãos, mas também estamos falando para cidadãos. Então, se a gente pensar em que eu estou deprimido de forma moderada ou grave, o único recurso para sair dessa condição é tratamento psiquiátrico, é antidepressivo e ponto, único, para adiantar o processo, tá? Porque aí volta a lógica, racionalidade, o afeto fica melhor, fica mais tranquilo, aí a psicoterapia entra como apoio, tá? E aí, então, a palavra de Deus entra como apoio, mas nunca com aquele olhar de moral negativa. Vai para o inferno, você é fraco, você é imoral, enfim, tá? E também pensar nas intenções que acabam acontecendo que levam a pessoa ao suicídio. Quero dizer o seguinte, na psicologia forense, que é uma psicologia que trabalha pós-mortem de suicidas, tá? A psicologia forense trabalha em várias áreas, mas uma delas é do pós-mortem, né? Ou seja, de um suicídio consumado, em que eles vão tentar entender o que aconteceu. Então, eles fazem algo que é tirado da medicina comum, que é a autópsia, mas só que é uma autópsia psíquica. Eles pegam a história do sujeito com 48 horas antes do suicida,
tá? E ele vai, então, esse psicólogo forense, tentando encontrar, tá, uma justificativa do porquê o suicídio foi cometido. Então, o que a gente tira como premissa da psicologia forense, tá? Que pelo menos 48 horas antes, nós temos um momento em que saiu da ideação, foi para a intenção e pode partir para o suicídio consumado. Então, em 48 horas antes do suicídio, ele dá vários indícios que, se forem ouvidos, forem compreendidos pelos amigos, pelos irmãos, pela família, pela mulher, pelo marido, seja o que for, esse suicídio, como você falou, Rosa, não ocorrerá. Se eu consigo fazer autópsia psíquica com 48 horas antes do suicídio e tentar descobrir o porquê que ele foi tentado, principalmente consumado, né, porque ele tem que dar laudos, principalmente quando são suspeitos, né, a gente consegue rastrear o motivo, o porquê, porque a construção do suicídio é imediata, muitas vezes, mas já dá indícios. Então, nós somos responsáveis por família, amigos, companheiros de trabalho, companheiros de igreja, para poder ficar atento. Mas, para isso, eu tenho que saber que eu vou me comprometer com essa pessoa. E muitas pessoas não querem ouvir, porque não querem se comprometer. Não querem um ônus de ter que auxiliar alguém com uma intensidade tão grande. E outra, né? Todos nós somos suicidas em potencial, dependendo do motivo pelo qual a gente estiver passando. Por exemplo, aquelas pessoas que se atiraram do World Trade Center, em Nova York, há 20 anos atrás, que estavam no 100º andar, e o fogo chegando para eles. Vocês acham que eles vão esperar o fogo chegar e queimá-los? Não, eles se atiraram. Esse suicídio é um suicídio, sim, tá? Sabia que ia morrer? Sabia. Ele, entre morrer queimado e morrer por queda, vou morrer por queda. É menos doloroso, talvez. Seja isso. Não sei se isso aconteceu. Mas seja como for, todos nós, mediante alguma situação inesperada, como essa de um incêndio de um prédio, podemos cometer suicídio sem que tivéssemos sequer pensado, mas ele é uma provocação de ou escolho morrer queimado, ou escolho morrer pulando do prédio, tá? Então, Rosa, você trouxe uma fala importante. Todo suicídio é evitável. Todo suicídio é evitável. Basta que hajam pessoas competentes, e qualquer humano é competente, mas treinado para poder sustentar essa pessoa, lembrando que essa pessoa, se a gente se envolver com ela, ela não vai nos matar juntos. Depois ela vai, inclusive, nos agradecer por a gente poder ter auxiliado na tentativa de não cometer suicídio, tá bom? Obrigado, Rosa, pela sua fala, muito linda, viu? Se vocês não vão perguntar, eu estou com uma pergunta que me enviaram aqui, Sérgio, eu não vou dizer para você que foi a minha anja que mandou, e a Angelita está perguntando assim, se a banalização da morte, como ela tem sido retratada em filme, no cinema, na mídia, em desenhos animados, se ela não induz, principalmente, jovens, adolescentes e crianças ao suicídio. A primeira dama do Márcio, né, Angelita? Uma querida também. Sim, Márcio, porque crianças e adolescentes têm uma mentalidade lúdica, né? Tudo parece que é um faz de conta e parece que a gente sai de tudo perfeito, bacana. Sem dúvida, sem dúvida. Mas olha que terror, Márcio. Quando um cara que faz uma arquitetura de um jogo ou de uma série, onde esse tipo de fenômeno acontece, ele faz isso para vender um produto, né? Isso que é um problema. Então, há um comércio que cria situações dessa forma para justamente propiciar essa situação, como Baleia Azul, por exemplo, tá? Como aquele filme Suicídio, que tinha 12 episódios horrorosos, né? Em que porque se matou, enfim, leva esse jovem, esse adolescente, que ainda não tem uma constituição mental desenvolvida, tá? O cérebro não está totalmente desenvolvido, pode levar a ele a pensar que se ele se machucar, ele vai voltar do machucado. Se ele estiver como Baleia Azul, do alto de um prédio gigante, caminhando num fiozinho de antena, se ele alucinar pelo
pelo movimento lúdico, achando que aquilo só é uma brincadeira. Lúdico vem de ludus, né, de brincar. Tá? Que se ele cair, ele vai sair de lá inteiro, como no filme acontece, ele vai se colocar numa situação de risco, sim. Agora, quando a gente pensa em banalização da morte, a morte precisa ser banalizada sempre para que o opressor ganhe a batalha. Ou seja, numa guerra, quando ocorriam essas guerras, matar o outro, morrer, era um ato de dignidade, porque ele estava lidando, mas o cara precisava passar por uma situação de morte. Hoje, nós trazemos a morte para dentro do ambiente urbano, para dentro da casa, do momento familiar, achando que essa morte, ela é literalmente banal. É mais um que morreu, é mais um que foi embora. E, de fato, se pensar, é mesmo. Mas tem um pai, uma mãe, um irmão, alguém envolvido a esse que teve uma morte banalizada, que foi negligenciado. Há uma mãe que chora, um irmão que chora, um pai que chora, uma mulher que chora, um filho que chora. Então, sim, a banalização, por incrível que pareça, eu estou aqui afirmando, é uma forma de um capitalismo cruel, onde alguém quer ganhar sobre a vida do outro, tá? Seja roubando, matando, defenestrando, por homicídio, feminicídio, como a Rosa trabalha com o pessoal de violência. Então, banalizou porque parece que uma crueldade está colocada aí no ar, e essa crueldade precisa ser, de fato, combatida, mudar a cultura. Gosto de pensar muito cultura como algo que foi plantado. Tá? Pensa na cultura sei lá, de café. Foi plantado na terra café. Se na próxima cultura eu quiser naquela terra colocar mamão, eu vou colocar mamão. A terra é a mesma, a cultura é outra. Então, nós temos que rever o que está plantado em nós, fazermos uma ressignificação, tá? E plantar uma semente mais digna. Mas sim, a tua mulher está muito correta em que a banalização da vida tem sido um dos motivos pelo qual o suicídio também tem sido banalizado, tá? E negligenciado, principalmente, tá? Porque, se matou, não prestava mesmo, era uma encrenca mesmo, e que vai embora. E não é assim que acontece, tá? Então, a banalização é uma coisa complicada, principalmente os jovens, adolescentes, e entre adolescentes, pessoal, jovens, adultos, o suicídio é uma coisa que contamina, tá? Houve um caso de um delegado que recebeu, em questão de 2 ou 3 meses, um tipo de suicídio muito parecido, tá? E ele, então, conversando com algumas pessoas, entre elas aqui, perguntou, mas os suicídios parecem muito parecidos, será que tem uma conexão? Quando se relacionaram, né, relacionou os suicídios que chegaram nessa mesma delegacia, as pessoas tinham um ponto em comum, que era frequentar um lugar no bairro onde eles frequentavam, e que um que cometeu suicídio acabou contaminando outro, que contaminou outra, e houve uma série de suicidas. Então, até isso, nós, adultos, temos que fazer continência com os nossos jovens e adolescentes, porque eles acham que isso é lúdico, é uma brincadeira. Só que quando a coisa acontece, não tem volta, se for um suicídio consumado, tá bom? Obrigado, Sérgio. Mais alguém, queridos? Pode fazer alguma consideração também, pessoal. Como que ficou ouvindo sobre isso? Né? Como que vocês consideram o que a gente conversou aqui? Um pouquinho, né? Óbvio. Mas que deveria ser feito com frequência. Como que vocês consideram também isso? Alguém tem alguma consideração? Eu sempre acho que que existe uma distância grande entre o conhecimento e a prática do que a gente coloca na verdade. Porque, no final das contas, a gente está vivendo um processo onde falamos do amor ao próximo, mas não sabemos nem que amor é esse. Né? E também por vezes, também não se identifica como o tal do próximo, né? A gente acaba colocando. Então, assim, o que eu penso, na verdade, é que existe um isolamento que ele que é aquela coisa, seguindo o seu exemplo de cultura, né? É aquela coisa que... Eu acho que caiu a conexão do Francisco. Francisco, de fato, você... está sem som. Francisco, usando a sua fala, eu coloquei no chat 2 palavras gregas que são importantes.
Primeiro, a fronesis, que é uma teoria que eu ponho em prática, tá? Eu ponho em prática. E a questão da praxis, que é uma teoria que é só teoria. Eu até pretendo colocar em teoria, mas não coloco. Então, nós temos que ser mais froneses de colocar em prática aquilo que conhecemos, do que simplesmente pensar sobre o que pensamos, né? E aí, quando vê, já está num ponto em que você fica. Minha conexão está ruim. E a consciência vem pelo aprender, né, Francisco? Muito do que eu tenho como consciência é consciência do que a gente aprende na escola, na vida da igreja, enfim, né? Então, essa consciência, ela precisa ser ampliada, tá? E a questão do respeito ao humano, tá? De uma forma geral, não só pelo suicida, também precisa ser importante. Então, a minha proposta aqui, proneses no lugar de praxis, né? Porque a gente confunde praxis como, vou juntar teoria e prática, mas ela não deixa de ficar só no mundo das ideias, tá? Fronese não. Tem a prática no real, eu vou lá e faço. Rosa está fazendo mais um questionamento também. Por favor, Rosa. Então, eu acho assim, eu tenho ouvido algumas críticas de alguns que dizem que a igreja não prega mais sobre o pecado. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas eu acho que a igreja tem dificuldade realmente de pregar sobre o amor. Sobre o amor. Porque quando eu tiro pela minha área, quando eu olho as estatísticas e vejo que 49,9% das mulheres que apanham são evangélicas, eu pergunto, e aí? E a igreja não quer conversar sobre esses assuntos. A igreja não quer conversar sobre suicídio, a igreja não quer conversar sobre violência feminina, né? E aí eu acho que aí a gente começa a deixar de cumprir o nosso papel, que é da aplicação do amor, da justiça, né? Então, é só uma fala, eu acho que eu sou meio assim, não sei se a minha atuação é essa, e às vezes eu fico, gente, onde é que está a igreja? E eu não consigo alcançá-la, entendeu? Ela está distante, né, daquela pessoa que está necessitada, ela está distante daquela mulher que está apanhando, ela está distante daquela pessoa que está querendo se suicidar. Então, eu acho que a igreja também precisa rever esses conceitos, ela precisa trabalhar de uma outra forma, né? É só uma fala. Puxa, Reverendo Márcio, pega a Rosa para dar umas aulas de PBB. Essa mulher sabe das coisas, hein? Ô, Rosa, concordo com você. Eu acho que a igreja está deixando de se comprometer com as pessoas. Elas se comprometem com uma ideologia, até às vezes política, tá? Uma ideologia denominacional, dogmática, mas não se compromete com pessoas, né? E aí o comprometimento com as pessoas, o cara tem que estar preparado para isso. É como eu falei com o Francisco. Para aumentar a consciência, eu tenho que saber. E para eu poder agir com a consciência, eu tenho que ter aquilo ensinado dentro de mim. Tá? Daí porque eu gosto da terminação logos. Jesus é palavra, mas com todas as palavras. Tá? E a gente precisaria recuperar a palavra logos, que além de salvadora, ela também anuncia coisas grandes ocultas que a gente não sabe. Então, eu fico imaginando, e eu tenho uma grande frustração com isso, Rosa, porque como ministro, né, já há muitos anos, eu percebo que muitas vezes a igreja só ouve por ouvir. É como Jó, antes te ouvia de ouvir falar, tá? Agora contigo andar. Então, me parece que precisa haver um movimento de a igreja andar com Jesus, tá? E como a própria palavra de Deus, né? Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2, anda 10. E a gente não quer mais andar com as pessoas. A gente quer o benefício que elas dão para a igreja, mas a gente não quer mais o trabalho que elas dão para a igreja. Então, me parece que sim, a palavra é falta de amor. Então, eu quero agradecer muito pela palavra, pelos ensinamentos de hoje, que foram muito, muito bons e bem interessante esse assunto, e realmente não é visto nas igrejas e no geral, assim. Mas muito obrigada pela palavra, pelos ensinamentos, foi muito proveitoso. Deus abençoe ricamente. Obrigada. Obrigado a você, Mazelfa. Carinho, viu, irmã? Te respeito muito, viu, querida? Acho que isso é um tema bem delicado,
e por incrível que pareça, né, como apresentado, ela está numa crescente, né? Ela vem quase... É engraçado que ela vem no oposto do amor de Deus, né? Vem no oposto, mas aquela coisa, uma coisa que vai crescendo, crescendo, e a verdade é que atinge todo mundo. Eu penso que o conhecimento ele ajuda a, digamos assim, a você diminuir a possibilidade, mas não erradicar o fato, né? Isso é uma coisa assim, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo motivos para entender o processo de que eu não posso. Eu sempre vou lembrar de 2 pontos, na verdade, na Bíblia, sobre suicídio, né? O suicídio de Sansão, que vai lá e derruba as colunas em sacrifício, né? E porque se arrepende verdadeiramente da postura dele, e o suicídio de Judas, que lamenta, mas não se arrepende, né? Sim. Então, para mim, são, digamos assim, os 2 referenciais que a Bíblia trata para mim. Não estou lembrando se tem outro, né? Mas, assim, o que eu vejo, na verdade, é que, assim, é um tema caro, e eu acho que, assim, como a irmã Rosa colocou, as pessoas precisam, digamos assim, falar mais de amor do que de ideias, porque a compreensão que a gente tem, na verdade, dessa condição individual, claro, a salvação é individual, mas o amor ao próximo não é, né? Né? Então a gente tem que começar a colocar isso. Eu acho que vale sim, eu acho que é um tema bem interessante, e eu gostaria que também se colocasse para outras coisas, para, digamos assim, para outras oportunidades para se tratar melhor do tema, porque é uma coisa que eu acho que... É aquela história, né? Estamos participando, está tudo bonitinho, mas depois que acaba você fala, putz, eu devia ter perguntado isso, eu devia ter falado aquilo. Né? Então, eu acho que seria válido, seria bacana se a gente também tivesse oportunidade, mas desde já eu achei muito obrigado pela atenção e muito obrigado também pelo conhecimento. Eu vou ter boas reflexões a respeito. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Essa é a função da gente, né, Francisco? Não minha, do próprio IBB, né? O IBB tem esse serviço, né? E a gente está tentando sempre atualizar e contemporaneizar, trazer para o contemporâneo as questões, né? Agora, eu quero deixar uma solicitação, né? Perder preconceito, de falar do mal-estar e não deixar de pedir ajuda, mesmo adultos, tá? Não só olhar para o outro, olhar para a gente também. Afinal de contas, cada um daqui sabe onde aperta o calo, né? E aí pedir ajuda de uma forma apropriada. O não pedir ajuda, o não buscar ajuda é uma negligência, tá? E é uma forma de não cuidar do corpo que nós somos templo do Espírito Santo. Então, é obrigação do cristão buscar ajuda quando ele precisar. E se ele não busca, está negligenciando. E negligência é um pecado também, tá, irmãos? Queria deixar essa consideração em todos os sentidos e principalmente no suicídio também, tá? Então, daqui, reverendo Márcio, eu encerro minha fala agradecendo a oportunidade, lembrando que janeiro branco é o janeiro da saúde mental, podemos pensar em alguma coisa para também tratar em janeiro branco, tá? E vou pensar com muito carinho essa proposta que o pastor Márcio me fez para falar de burnout, falar de algumas crises psicológicas que o ministro, os crentes podem estar passando, tá? Então, é uma coisa a se pensar, mas, contudo, estamos no curso de sexualidade, terminando ele, e eu daqui deixo um abraço e obrigado pela participação de todos, muito obrigado e até a próxima.